Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. 8h18, nós vamos conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo, com o secretário estadual de Educação de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Goristain. Tudo bem, secretário? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Hoje, você sabe que você fez um trocadilho muito bom, de educação em saúde. Ótimo, porque é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa continuar educando a nossa população a continuar seguindo as normas e regras aí sanitárias. Foi um ato falho aí, mas agradeço pela consideração. Secretário. Aliás, secretário, muito bom dia, bem-vindo ao programa. Educar a população e também os políticos, né? E os dirigentes, os gestores públicos, que afinal de contas fizeram com que a pandemia ganhasse um repique importante, mantendo essa eleição municipal de 2020, né? Foi uma irresponsabilidade total. Também a gente vê que não é somente coisa do povão, não. Também a nossa elite dirigente comete suas falhas. Olha, eu vou até te fazer uma consideração. Eu tive a oportunidade de circular, circulando em vários pontos, e a gente ainda vê hoje que a população não está usando máscara, a população está se aglomerando. Fizemos blitz essa semana em várias festas, mostrando realmente que aquilo que nós vimos lá em novembro, por conta dessas aglomerações, que você tem razão absoluta, mas aconteceram lá em novembro, o impacto se deu em novembro mesmo. As aglomerações que nós vimos nas festas agora, de Natal, de Ano Novo, elas estão repercutindo agora. E o pior, nós continuamos pedindo a colaboração de todos. E isso não é porque nós queremos, fiquem em casa, não é isso, interferir na economia de forma alguma. O que nós estamos vendo é uma velocidade, para se ter uma ideia do número de casos que nós tivemos de dezembro até agora, nós conseguimos aumentar o que nós precisamos aumentar de março até agosto. Nós tivemos na última semana, para se ter uma ideia, na 52ª semana epidemiológica, que foi exatamente em novembro, comparada com a última semana epidemiológica, que foi a semana passada, 69% de elevação do número de mortes. Nós tivemos quase 90% do número de casos. Tivemos 25% do número de internações. O que quer dizer que isso realmente é um problema dramático. É um problema dramático. A velocidade com que isso tem acontecido. O problema dessa doença é que muitos adoecem de forma grave. E esse é o problema. Porque vão precisar o acolhimento de serviço de saúde. E à medida que precisam do acolhimento de serviço de saúde, eles precisam de uma unidade de terapia intensiva. E hoje nós temos a divisão dessa terapia intensiva para pacientes com Covid e pacientes não Covid. Porque as pessoas estão para as ruas, é natural. Com isso, atropelamentos, acidentes, os infartos, os derrames, que são os AVCs, acidentes vasculares cerebrais. Então, hoje, você tem a divisão de assistência para o paciente Covid e para o paciente não Covid. E, por outro lado, você também divide as equipes. O secretário, o que o governo do estado de São Paulo tem feito, né? O senhor falou aí de fiscalização em festas clandestinas, né? Porque a sensação que se tem aqui, às vezes, e a gente recebe essa demanda, é claro que aplaudimos, né, quando o governo detecta, né, o problema. É claro que a gente não quer aqui o médico escolhendo entre quem vive e quem morre. Então, quando há o anúncio de uma medida restritiva, a gente entende. Claro que há uma preocupação, é o que o governo tem de mais fácil ali. Mas também não pode deixar de lado o mais difícil, porque há a cobrança aqui, por exemplo, de comerciantes, donos de bares, de restaurantes, pessoas de diversos setores aí que são prejudicados com a fase vermelha, que não têm classificado ali o seu serviço como essencial, mas a renda
do trabalho diário é essencial para o sustento da família dessas pessoas, né? São pessoas que se adaptaram à pandemia, compraram aí termômetros, álcool em gel, fizeram as adaptações necessárias, investiram no seu negócio e vão dar sua cota de contribuição. Enquanto isso, a gente vê festas acontecendo na periferia, em baile funk, nas mansões também das áreas nobres, festas privadas aí que acontecem, em que as pessoas não usam máscara, como o senhor descreveu, o senhor sabe do problema, né? O que o governo está fazendo? Dá para fazer algo para tentar impedir também essas festas clandestinas? Nós temos duas coisas baseadas no que você falou. A primeira foi que nós tínhamos no estado inteiro 200 fiscais que faziam essa vigilância sanitária, que estavam percorrendo locais para fazer tanto blitz educativa, quanto ao mesmo tempo fazer infração naqueles que assim desrespeitassem. Nós fizemos uma ampliação para mil fiscais em todo o estado, com o apoio de cada uma das secretarias municipais de saúde de cada município, dos 645 municípios. Isso aumentou sobremaneira o número de autuações. E, gradualmente, temos tido uma rede de inteligência junto com a polícia para identificar, através das redes sociais, as festas que acontecem. Essas festas que acontecem no sentido de detectar essas e poder intervir nessas festas, de poder realmente fazer os bloqueios. Essa semana, agora esse final de semana, várias festas foram identificadas, com o apoio da polícia militar, foram abortadas e, dessa maneira, os organizadores da festa foram levados para a delegacia, porque eles infringem numa das leis que coloca em risco de doença infecto-contagiosa a sua população. Então é muito importante lembrar que nós estamos fazendo. O que nós vamos poder fazer é em relação às casas. Nós não temos como invadir, mas se a vigilância, se alguém, um vizinho ligar, olha, está acontecendo uma festa, lá nós iremos. Mas o que tem acontecido também, e a gente tem que lembrar, que muitas vezes você chama os amigos na sua casa, você tem esse direito. Só que alguns têm excedido na quantidade de amigos. Por outro lado, nós temos o comércio. E você falou uma coisa muito certa, recebemos essa semana, tanto eu quanto a Patrícia Ellen, os empresários do setor de bares e restaurantes, e é sensibilizante. É sensibilizante. Por quê? Porque você vê pais de família que têm os seus negócios, que não têm uma perspectiva, e agora eu preciso saber o que eu faço com o meu estabelecimento. Eu devolvo o meu imóvel, eu fecho, abro daqui a um ano, mando as pessoas embora ou não. A grande questão é que nós não temos uma perspectiva, e essa é uma verdade. Se nós tivéssemos hoje uma grande quantidade de doses de vacina, que a gente falasse, olha, a gente está vacinando a nossa população e daqui a alguns meses, olha, vai estar todo mundo protegido, a gente vai voltar ao nosso normal. E aí sim a gente ia poder dar essa resposta. Hoje nós ainda temos pequenas quantidades de doses e com essas pequenas quantidades de doses estamos gradualmente imunizando a nossa população. Então ainda temos que manter essas regras e ritos. Hoje, por essa ascensão grande, especialmente no período noturno, que nós temos percebido que essas aglomerações, elas acontecem no período noturno. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos e não está sendo diferente aqui. Então, a restrição de pessoas, horários e serviços passa a ser no período noturno, evitando a circulação das pessoas. Então, dessa maneira, nós temos que olhar o que aconteceu no Amazonas. No dia 20 de dezembro, os comerciantes, os empresários fizeram manifestações contra o que as autoridades locais, o secretário estadual da Saúde, o secretário municipal da Saúde e o próprio governador, definiu como risco para Manaus. Vamos fechar. Depois da manifestação, se
sensibilizaram, abriu-se tudo e a catástrofe aconteceu. Então, nesse momento, nós temos que preservar vidas. A gente sabe que o indivíduo que tem o seu impacto econômico, compromete a sua saúde, isso não tenho dúvida, mas nós temos que, infelizmente, olhar a população de forma geral, de forma global. Secretário, mas assim, voltou a discussão sobre várias medidas que não fazem sentido para muita gente, né? Por exemplo, o encurtamento do horário de funcionamento do comércio, né, de shoppings, etc. Esse é o tipo de providência que se verificou da primeira vez um tanto quanto inócua, né, porque isso favorece a concentração de pessoas. Quem tiver interesse ou negócios ou enfim, qualquer necessidade de ir a um shopping, ele acaba havendo esse encurtamento do horário de funcionamento, acaba provocando aglomeração. Quando se fecham bares e restaurantes, assim, bares e restaurantes que me parece ser dos poucos setores que tem observado as recomendações das autoridades, né? Tem mantido mesas distantes umas das outras, os seus funcionários usam máscara, usam até luvas em muitos casos, a medição de temperatura, quer dizer, uma série de cuidados que eram adotados, né? E de repente, quando na hora de fechar, pimba na cabeça deles, né? O governo reestuda isso, pretende reestudar, reavaliar o fechamento ou algumas medidas como essas que se verificaram inócuas da vez anterior? O que nós já fizemos, e todos têm essa percepção, que do ano passado para esse nós reformulamos as fases. Então, a fase laranja era muito mais restritiva tanto em horários quanto em serviço. Não entravam os cabeleireiros, barbearias, salões e academias de ginástica, porque isso também é uma área muito sensível. Então, nós assim o fizemos. E a redução eram de 6 horas, passamos para 8. Então, até ampliamos o horário. Então, não reduzimos, ampliamos, precisávamos adaptar esse atendimento. Então, tem a funcionalidade de 8 horas. Nós tínhamos uma restrição até de 30%, aumentamos para 40% da circulação de pessoas. Então, essa adaptação, ela acabou acontecendo para também ajudar e acomodar melhor o comércio. Hoje, quando você vai aos shoppings, em qualquer horário da semana, shoppings estão vazios. Estão vazios. Nós não temos isso. O que se via mais em termos de circulação de pessoas em shoppings, e isso os próprios grupos de lojistas colocavam, era exatamente nos finais de semana em que as vendas elas superavam aquilo que acontecia no final de semana. Mas também seguindo todas as normas e ritos nesse contexto. Os bares e restaurantes são duas coisas distintas, apesar de eles terem o KINAI, que é o mesmo para muitos. Quando a gente fala no restaurante, as pessoas se sentam, as pessoas têm um distanciamento entre as mesas, não ocorre aglomeração, mas quando a gente coloca a questão do bar, considerando que as pessoas estão de pé, se aglomerando nas calçadas, isso infelizmente acontece e aconteceu esse final de semana. Tanto é que várias blitz identificaram e autuaram esses bares. E aí o comércio de bebida alcoólica é um favorecedor da aglomeração, especialmente de jovens, da aproximação entre as pessoas em falar alto, em rir, se aproximarem por um período maior. Então nós entendemos que infelizmente essa divisão, esse limítrofe entre bar e restaurante é algo muito difícil, porque o restaurante ele realmente respeita muito mais, ele tem a condição de criar um ambiente seguro do ponto de vista sanitário e ele acaba, infelizmente, sendo prejudicado em toda a dimensão daquilo que a gente faz, mas é importante, infelizmente, que essas medidas sejam mantidas, especialmente nesses modelos. Nós, nessa conversa que tivemos com esse grupo, foi muito enriquecedor, nós, inclusive, trouxemos eles para que a gente possa fazer alguns ajustes dentro do Plano de São Paulo para cada uma das fases. E eles se mostraram muito dispostos. Então, isso é muito bom, porque a gente precisa
precisa ter essa parceria do setor privado para que a gente também tenha o olhar deles para algumas situações que nós possamos fazer modificações para prejudicá-los cada vez menos. Secretário, a grande notícia do dia é a distribuição da vacina de Oxford pelo país. Quantas doses São Paulo vai receber? Como é que vai ser a distribuição aqui no estado dessas doses da outra vacina, né, além da Coronavac, já autorizada pela Anvisa? Nós recebemos quase 502 mil doses, estão sendo distribuídas para todo o estado de São Paulo. Nós vamos distribuir a partir dos CDF, que são Centros de Vigilância Epidemiológica, que são 25 centros em todo o estado, e aí sim distribuídos para cada uma dessas regiões. Então, isso faz com que a gente continue distribuindo e continue mantendo a campanha de vacinação. Essa semana, outras doses da vacina do Instituto Butantan também estarão prontas e também serão distribuídas. As discussões em torno daqueles insumos que vinham, ou virão, mais claramente, da China, desde as tratativas estão muito aceleradas pela liderança do governador João Dória, no sentido de conseguir fazer as tratativas com o governo chinês, e assim, nos próximos dias já teremos resposta e a saída dos insumos lá da China para o Butantan, para que eles possam, sim, realizar a produção das vacinas aqui no Brasil e, dessa maneira, continuarmos a vacinar os brasileiros. E essa história de fura-fila, hein? Desculpa aí, Cláudio, só te interrompendo. Aqui em São Paulo, o governo está acompanhando, né? Tem profissionais da saúde que estão reclamando que não foram chamados para vacinação. Tem alguma denúncia que está sendo acompanhada pelo governo, secretário, de pessoas que possam ter furado a fila aqui em São Paulo para tomar vacina? Na verdade, não só a própria Secretaria, como o próprio Ministério Público está averiguando isso, uma vez que nós temos que ter a hombridade, o respeito com a nossa população que agora está tão ansiosa. Se a gente falou que são profissionais da área da saúde e as orientações que foram dadas eram que são profissionais da linha de frente, exatamente porque nós temos ainda uma quantidade pequena de vacinas, nós precisamos proteger essas pessoas. Só para você ter uma ideia, Pedro, eu sou médico infectologista e continuo, era uma tratativa que eu tive com o governador, que para eu aceitar o cargo, eu deveria continuar nas horas iniciais do dia fazendo o meu atendimento como médico. Então, antes de ir para a secretaria, antes de ir para o Palácio, eu passo no Hospital Albert Einstein, visita nos meus pacientes. Hoje, parte deles estão dentro dos convidados. Então, teoricamente, eu estou na linha de frente. Sou médico infectologista, estou na linha de frente, estaria consagrado nesse grupo. Mas eu entendo que alguém que esteja numa UTI, eu entendo que alguém que esteja trabalhando num pronto-socorro ou numa enfermaria que mantenha-se 12, 24 horas, essa pessoa tem muito mais exposição do que eu. Então, eu tenho a consciência que essas pessoas têm que ter prioridade em relação a mim. Ora, se eu que estou exposto, espero porque alguém que está, um assistente administrativo de um hospital, que nem sequer entra em contato com esses pacientes, tem o privilégio de estarem sendo vacinados de forma mais rápida. Então, acho que tudo isso faz com que a gente queira privilegiar os nossos heróis, literalmente, que estão ali, estão se expondo a eles e à família. Então, eles têm que ter a prioridade total e absoluta, e reiteramos isso não só através da imprensa, mas através de ofício para cada um dos municípios, para cada um dos nossos hospitais. Secretário, no início da vacinação surgiu a notícia, né, confirmada, de exigência de assinatura de um termo de consentimento dos vacinados, né, da vacina de Coronavac. E aí eu verifiquei no mesmo dia que o Ministério da Saúde não fez essa recomendação a nenhum estado, assim, foi a informação que eu obtive. Aqui em Brasília, por exemplo, ninguém tem que assinar nenhum termo de consentimento. Essa exigência de termo de consentimento é uma exigência da Pfizer, por exemplo, que fez com que o governo federal reagisse fortemente a isso. E era o temor da Pfizer com relação a eventuais
processos, né, na justiça em razão de algum, sei lá, algum dano colateral, digamos, provocado pela doença, se isso eventualmente acontecesse. O governo de São Paulo, o Butantan, teme isso? É por essa razão que pede a assinatura do termo de consentimento? É para não ser processado no futuro? De forma alguma. Nós temos todo um acompanhamento de todas as pessoas que receberam a vacina através do Vacivida. Vacivida é uma plataforma voltada para acompanhamento daquelas pessoas que receberem a vacina. Então, o Pedro recebeu a vacina hoje, ele no Vacigrip, que é uma plataforma digital, além de todos os dados que ele fez naquele pré-cadastro ou no cadastro que ele acabou fazendo na própria unidade em que ele recebeu a vacina, com todos os dados, a gente vai saber qual é o lote da vacina, que braço ele recebeu a aplicação, quem foi a funcionária que fez a aplicação e quando ele precisará retornar para receber a segunda dose. E com isso, existe uma orientação, inclusive, para que ele oferte e contate uma central caso ele apresente alguma reação. Com isso, nós conseguimos fazer o que nós chamamos de farmacovigilância. Então, isso é importante porque nós teremos a possibilidade de saber se alguém fez, eventualmente, algum efeito colateral que não apresentou-se nos grupos na fase clínica. Então, dessa maneira, é uma forma, e a gente lembra que nós fomos liberados para vacinação com uma categoria experimental, né? Então, dessa maneira, nós entendemos que todos esses cuidados devam realmente acontecer. Felizmente, todos que tomaram a vacina estão indo muito bem, não tivemos nenhuma reação nem moderada, nem grave, nem internações, ninguém morreu, quer dizer, é uma vacina absolutamente segura e dá uma segurança, dá esperança em cada um que recebe. Todas as pessoas que eu vejo que tomaram a vacina, elas agradecem, algumas até choram, falam, ai, graças a Deus, eu não vi a hora que isso acontecesse. Então, eu acho que tudo isso é muito gratificante. Secretário Giancarlo Gorenstein, secretário estadual de saúde, conversou conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, boa sorte aí para o senhor, até uma próxima, secretário. Um grande abraço a vocês, uma ótima semana e vamos parabenizar a cidade de São Paulo por seu aniversário hoje. Abraço, secretário.